Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo, né? Olha só, vamos estar conversando hoje sobre uma molécula e alguns processos muito importantes que envolvem aí, né, a questão da reprodução, principalmente a hereditariedade, certo? Que é justamente aí o DNA, né? Vamos estudar DNA, vamos entender como funciona a dinâmica aí dos cromossomos e dos genes, né? E entender basicamente essa estrutura dessa molécula tão importante que é justamente o nosso material genético, o ácido desoxirribonucleico. Vem comigo que agora você vai conseguir entender tudo sobre essa molécula que envolve aí os organismos. Pois é, gente. Falando sobre a molécula DNA, né, o ácido desoxirribonucleico, ele é aí uma molécula presente no núcleo das células, tá? De todos os seres vivos, né, e que, né, carrega toda a informação genética de um organismo. Então, na sua utilização, a sua forma, na verdade, né, ela é composta por uma dupla fita, certo? Em forma de espiral, que nós chamamos aí de dupla hélice, tá? Composta por nucleotídeos. Aí esses nucleotídeos, galera, justamente eles vão dar forma a justamente as estruturas moleculares do DNA, certo? E também daí compor, né, toda uma estrutura molecular. Então, essa estrutura do DNA, por exemplo, né, ela vai ser constituída por 3 substâncias químicas. Então, a molécula DNA, certo? Ela vai possuir uma estrutura aí. Primeiro, as bases hidrogenadas, que é a adenina, timina, citosina e guanina, tá? Uma pentose, açúcar, não é? Que vai aí apresentar a molécula formada por 5 átomos de carbono. E a terceira é justamente o fosfato, que é um radical de ácido fosfórico. Tá certo? E aí os dois filamentos, né, dessa molécula, que vão constituir realmente aí o DNA, eles enrolam-se sobre um outro e vão se unir através de pontes de hidrogênio, tá? Aí que vão se formar entre 4 bases hidrogenadas. É aí onde nós vamos conversar um pouquinho. Então, todas essas estruturas, essas pontes de hidrogênio, ela tem a função justamente de unir essas bases hidrogenadas, certo? Como eu falei anteriormente, né? Adenina, timina, citosina e guanina, certo? E aí essas pontes de hidrogênio elas vão ser formadas entre os pares de base. Então, a adenina sempre se liga com a timina e a citosina sempre se liga com a guanina, né? E aí o DNA, não é, ele vai estar tão compactado aí, né, no núcleo celular que, se fosse possível esticá-lo, por exemplo, teria 2 metros de comprimento. Então, você tem uma noção de como essa molécula de DNA ela é grande, né? E como ela fica compactada aí no interior do núcleo, certo? Então, todas as formas de vida, né, com exceção de alguns vírus, têm suas informações genéticas codificadas na sequência de base hidrogenada do DNA. Então, traz à tona, não é, todas essas características, não é, que possibilitam aí o desenvolvimento, né, o processo de caracterização aí do DNA, tá bom? Então, vimos aí justamente características que compõem aí a estrutura do DNA. Pois é, gente. Os genes são unidades aí de formação hereditária que formam os cromossomos, né? Eles vão ser formados aí por sequências especiais de centenas aí, ou milhares de pares de bases nitrogenadas, que a gente falou anteriormente. A adenina sempre se ligando com a timina ou a citosina com a guanina, certo?
São esses nucleotídeos aí, né, esses pares de bases nitrogenadas, não é, que vão determinar as características próprias para a espécie, como se for humana, enfim, principalmente aí para a espécie humana, né, com as características próprias de cada indivíduo. Então, os genes eles vão especificar aí as sequências de aminoácidos que servem de bases para a síntese de proteína celulares, tá? Essas proteínas em geral, essas enzimas, né, essas que vão agir justamente aí, né, que atuam nessa estrutura, nas funções metabólicas das células, e consequentemente no funcionamento do corpo de todo o organismo. Olha, é o seguinte, gente, síntese de proteína, que a gente chama de síntese proteica, né, isso aí é um tópico, né, que nós vamos trabalhar depois, tá? É um tópico bem específico, dentro aí do estudo característico do DNA, certo? E é o tópico de síntese proteica, nós vamos trabalhar um pouco mais lá na frente, tá certo? Que é a característica que justamente a célula tem de produzir proteínas no seu interior, certo? Então os genes eles trabalham basicamente nessa característica que é justamente aí, não é, trazer essa questão, né? Os genes são unidades hereditárias. Hereditariedade, consequentemente, promovendo aí uma variabilidade genética, tá? Já os cromossomos, né? As diferentes sequências de DNA formam os cromossomos. Então, os cromossomos aí são várias sequências, tá, de DNA. Então, o ser humano ele vai possuir aí 46 cromossomos, tá? Desses 46, 23 vão ser recebidos da mãe e 23 vão ser do pai, tá? Cada par de cromossomo é composto de inúmeros genes, tá? Então, o cromossomo, certo? Tem essa função realmente aí, né? Essas sequências de DNA diferenciadas. Agora, dentro, não é, desse tipo de célula, por exemplo, existem, não é, os cromossomos homólogos, por exemplo, que são cromossomos iguais, né, que possuem a mesma característica, onde os genes estão também compostos no mesmo local, certo? Então realmente traz aí, né, à tona todo esse conhecimento, todo esse processo realmente de caracterização, certo? Da característica cromossômica. Porque o cromossomo, na verdade, ele tem essa função aí de trazer o DNA de forma compactada, né? Ou seja, diferentes sequências de DNA, tá bom? Outro ponto também são as células haploides e células diploides, né, que nós vamos conversar um pouquinho sobre divisão celular daqui a pouco, não é? E aí, formando justamente essas características. Lembrando que as células, os gametas, né, as células reprodutivas, né, elas só possuem metade de cromossomos, tá certo? E as células de todo o corpo, como tecido, órgãos, enfim, possuem aí a quantidade total de cromossomos, ou seja, 46 cromossomos, e as células reprodutivas apenas 23 cromossomos. Não 23 pares, mas sim 23 cromossomos que ele vem pela metade, tá certo? Então, ele traz aí toda essa característica para a gente poder entender, tá? Então, vem comigo para a gente junto aí conseguir construir um entendimento sobre a divisão celular, tá? Vamos lá. Celular, o que é uma mitose, o que é uma meiose, né? Vários processos aí bem bacanas que são indispensáveis para a manutenção da vida de um ser vivo, seja ele procarionte ou seja ele eucarionte, né? Nós sabemos que seres procariontes, não é isso? Eles vieram primeiro, então são células mais primitivas, não tem uma carioteca, não tem uma membrana que vai envolver o núcleo e guardar o material genético. Então, eles são células mais antigas. Já as eucariontes são células mais evoluídas, são as nossas células, né? Temos aí núcleo, citoplasma e tem o DNA, que é o material genético. Que aí, quando a gente troca esse material genético, aí vem a hereditariedade, né? Que são características que são herdadas de pai para filho. Então isso é a definição de hereditariedade, contexto de genética e tudo mais, certo? E aí, magnífica divisão celular proporciona a vida de vários seres vivos.
animais, plantas, bactérias, enfim. Né? Então, na verdade, o processo de divisão celular é responsável pela reprodução de células e faz parte do ciclo celular. Então, o ciclo celular é o ciclo de vida de uma célula, que vai se iniciar desde a sua formação, tá? Até por meio da divisão da célula-mãe, né? Que vai dar a formação de suas células filhas. O que é que vai acontecer? Nesse processo de divisão celular, vai apresentar diversas funções importantes no organismo. Por exemplo, vai originar um novo indivíduo, renovar células mortas, beleza? Diante disso, nós temos aí, como eu já falei, né? Nos organismos que são aí eucariontes e procariontes, por exemplo, né? Bactérias, o DNA vai duplicar, né? E o citoplasma vai se dividir em duas partes, beleza? Ficando cada uma com uma cópia de que? DNA. Beleza? O que vai acontecer? Já nos organismos que são eucariontes, né, como animais, né, principalmente animais, né, o processo é um pouco mais complexo, né, ele pode aí ocorrer de duas maneiras, tá? A primeira que a gente pode conversar um pouquinho agora é a mitose. Mitose, né, uma célula-mãe vai originar duas células-filhas com o mesmo número de cromossomos, tá? Quantos cromossomos um organismo tem, né? Temos aí 46 cromossomos, ou seja, 23 pares de cromossomos ao modo, tá? E nós temos aí dois cromossomos sexuais, que é o X e o Y. Show de bola? Então o que vai acontecer? Esse processo aí, né? Desse crescimento aí, então o que vai acontecer? Se ele está permanecendo a mesma quantidade de cromossomos, então ele vai ser responsável pelo crescimento do organismo, na regeneração de partes no corpo, né? E substituição de células mortas. Por exemplo, a gente pode comentar uma cicatrização, a gente pode ir aí crescimento de unhas, crescimento de cabelo, você chegar até a sua fase adulta, isso é uma mitose, né? É necessário que as células ósseas se dividam e proporcionem o crescimento do indivíduo, então tudo isso é mitose, tá? Crescimento de uma plantinha dessa aqui, processo de mitose, enfim. Tem que haver divisão celular para que haja o crescimento delas. Beleza? E outro ponto, né, que a gente vai comentar também na nossa aula, é a meiose. A meiose ela já é um pouco mais complexa porque ela já troca material genético, aí já entra a hereditariedade aí. Beleza? Ocorre nas células sexuais, né, em que uma célula-mãe diploide, que a gente representa por 2N, né, sofre duas divisões e forma no final 4 células filhas o quê? Haploides, que a gente representa pela nomenclatura, né, pela letrinha N, beleza? Ou seja, com a metade de cromossomos, certo? O que é que vai acontecer? Essa metade de cromossomos, logicamente, é da célula-mãe, beleza? Esse é o mecanismo mais comum de produção de organismos unicelulares eucariontes. E é o processo que forma seres pluricelulares. Olha só que legal, bacana, né? Começa aí seres unicelulares e aí eucariontes, logicamente, que já tem um núcleo, né? A membranazinha que envolve o núcleo, o material genético fica lá todo guardadinho, né? E aí, ele é responsável pela produção de gametas em animais e nos esporos das plantas. Então, todo esse processo no celular que eu já comentei com vocês, né? É importantíssimo para a manutenção da vida no planeta. É indispensável a gente não falar de divisão celular e não lembrar da hereditariedade e não lembrar de processos simples que ocorrem no nosso organismo, né? Desde o crescimento de uma unha, de um corte de cabelo, o crescimento de uma barba, né? Você sofreu um corte, cicatrizou, né? Eu sou destrambelhado pra caramba, qualquer coisinha eu tô caindo, tô me arrebentando, então, enfim, né? Vocês vão ver isso durante, né, nossa caminhada aí, por mais que tenha, que a gente pegue aí, né, esse finalzinho de ano, né? Mas eu espero aí, né, revê-los aí e vê-los, né, bem participativos, bem dinâmicos, mas minhas aulas, olha, são bem agitadas, bem ativas, viu? Então, nesse processo de mitose, né, nós vamos ver justamente essa questão. Então, vem comigo, dentro do que vocês viram agora aqui, vem comigo, vamos observar comigo o esquema que eu preparei para vocês aqui, certo? Entendendo as etapas da mitose e entendendo as etapas da meiose. Vem comigo. Vamos falar agora sobre a mitose.
divisão celular bem mais simples, que compreende as etapas de prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. A telófase ela é complementada pela citocinese, que é a divisão celular propriamente dita. Beleza? Já na prófase, vamos entender aqui a definição de prófase, né? Como ocorre esse processo. Ela se inicia logo após a intérfase, né? Uma longa etapa na qual ocorre o aumento da célula e produção de organelas e principalmente duplicação de cromossomos. Na prófase, os cromossomos aumentam sua condensação e o nucleolo, no qual um dos ribossomos são formados, desaparece. Inicia-se a formação do fuso mitótico, que é a estrutura constituída por microtúbulos, e os centrossomos, que é a região onde não organizados os microtúbulos, ou seja, eles vão se afastando. A prometáfase ocorre a desintegração do envoltório nuclear, também chamado de carioteca, certo? E os microtúbulos que parecem, não é? Que pertencem aí o centrossomo, eles vão se ligar ao cinetócoro, ou seja, a estrutura proteica localizada no centroma, ou no caso dos cromossomos, tá? E os cromossomos vão continuar a sua condensação. Passando da prometáfase, a gente vai agora para a metáfase, né? O cromossomo atinge seu maior grau de condensação. Os centrossomos estão de lados opostos das células e os cromossomos estão organizados na região mediana da célula, ou seja, isso é a placa metafásica, tá? Ou a gente pode chamar também de placa metafásica, porque ela vem aí trazendo realmente no equador da célula, divisão equatorial celular. Já a anáfase, né, na fase mais curta do processo de mitose, ocorre a separação das cromátides ciclões, né, e a migração em direção aos polos da célula. A célula alonga-se no final dessa etapa e temos dois polos com a quantidade completa de cromossomos. E, por final, nós temos a telófase, né, que ela vão se formar novos núcleos e os envoltórios nucleares, né, a gente pode chamar de, o núcleo ele vai reaparecer e os cromossomos ficam menos condensados. Normalmente no final dessa etapa ocorre a citocinese, que nada mais é do que a divisão celular em duas. Já agora vamos ver a meiose, né? Processo de divisão que é responsável pela formação de gametas, tá? É fundamental que os gametas eles possuam metade do número de cromossomos da espécie, né? Pois dessa forma, no momento da fecundação, haverá o restabelecimento do número de cromossomos da espécie. Beleza? Isso a gente pode comentar em gametogênese, que é a formação dos gametas aí, tá? A meiose ela vai caracterizar-se por dois processos de divisão celular: meiose 1 e meiose 2, tá? Na meiose 1 temos a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Já na meiose 2 temos a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e a telófase 2. Vamos acompanhar agora. Prófase 1, né? Assim como a prófase da mitose, né? Ela vai se iniciar após a fase de intérfase, na qual ocorre o aumento da célula e a duplicação dos cromossomos. Na prófase 1, irá iniciar a condensação dos cromossomos e a destruição do envelope nuclear, a formação do fuso e a movimentação do centrossomo. Podemos dividir a prófase 1 em 5 subetapas, né? Nas quais meramente didáticas, ou seja, servem para auxiliar o entendimento do nosso processo, que é o leptóteno, zigóteno, paquíteno, né? Que a gente fala sobre o crossover, que é a permuta gênica, né? Ou seja, o processo pelo qual o cromossomo ele doa um pedaço, né? Os cromossomos eles trocam o material genético entre eles, beleza? Vamos agora aí para a metáfase 1, né? Os pares de cromossomos homólogos estão dispostos na placa metafásica. Nessa etapa, as duas cromátides e um homólogo estão ligadas ao microtúbulo de um polo, e as cromátides, né, do outro homólogo estão presas ao microtúbulo de outro polo. A anáfase 1, os cromossomos homólogos vão se separar e vão se mover em direção aos polos opostos. Na telófase 1, os cromossomos estão separados em dois grupos. Em cada polo, ao final dessa fase, a citocinese ocorre e o citoplasma da célula é dividido, formando duas células filhas. Show de bola? Vendo a meiose 1,
Vamos agora ver a meiose 2, que a gente pode aí identificar como prófase 2, né? Metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Show de bola? É a primeira etapa da segunda divisão da meiose. Inicia-se nas duas células filhas, né, formadas na meiose. No caso, meiose 1. Nessa etapa, as fibras do fluxo são formadas, iniciando sua movimentação dos cromossomos para a placa metafásica. Metáfase 2, os cromossomos estão posicionados na placa metafásica. Na anáfase 2, as cromátides irmãs separam-se e movem-se em direção aos polos. Na telófase 2, o núcleo forma-se novamente com a reorganização do envoltório nuclear. Os cromossomos eles vão começar a se descondensar. A citocinese ocorre e as células se dividem em duas, com as duas células filhas formadas na meiose 1. Encontram-se em meiose 2 no final do processo. E nesse final, encerramos aí com 4 células filhas. Pois é, pessoal, fica aí o conceito, né? Espero que eu tenha conseguido aí refrescar a memória de vocês, né? Entender melhor o processo de divisão celular, né? Nos momentos síncronos nós vamos aí conseguir fechar todas as dúvidas, né? E conceituar de fato e entender todos os processos de divisão que envolvem o ciclo celular e a hereditariedade, né? Que nós conversamos bastante aí, beleza? Forte abraço, a gente se encontra.